Racism. Me faz o favor, capricha na montagem do prato, porque tá na hora da janta. Oh, here we go. We're getting to the racism part. Let's go. That's what I'm looking for. But all this doesn't account for Resident Evil 5's most notorious problem, racism. Set in a fictional West African country, apparently it's racist to have black zombies, but we have white zombies, so why can't you have black zombies sometimes? Microsoft Super Woke acabou de lançar um guia, olha, um tutorial para desenvolvedores de inclusão, desaconselhando a criação de personagens femininas volumosas. It's just what is wrong with these people, man? Where are they coming from? This is our culture. I am so sorry if you live in, like, Brazil, or you live in Korea, or you live in China, or, you know, Japan, and you have to deal with our shit. A culpa não é só dos roteiristas que estão fazendo sermões ideológicos disfarçados de história. A culpa também é do público. Parece que a gente está na Guerra Fria 2.0, nessa nova guerra cultural. A gente sempre quer saber qual que é a ideologia de um filme, de uma série, o que esse artista pensa, se é woke, se é um filme de esquerda, se é de direita. A gente está deixando de avaliar as obras pela sua qualidade estética. Nunca deve vazar esses dados para as pessoas, então esconda isso dele. Comenta isto agora. Estava eu no cinema em dezembro de 2021, na fila esperando pela grande correção da história dos games no cinema. Finalmente, fariam um Resident Evil com a história original. Enquanto eu comprava pipoca, pensava o quão foda seria a cena do caminhão explodindo e separando os personagens Leon e Claire no prólogo. Faltando poucos momentos para começar a sessão, eu havia lembrado que eu não vi trailer algum para não tomar nenhum tipo de spoiler. E como eu evitei ver comentários nas redes sociais sobre o filme, eu estava vacinado. Só que na medida em que a cena que eu estava esperando acontecia, algo muito estranho estava ocorrendo no filme. No way. It's okay, I've got you. Hey, trust me. Yakshimash, my name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. These are orchids, a town mechanic and a abortionist. This is my mother. She oldest woman in the whole of Kusek. She is a 43. I love her. What is the best gun to defend from a cult? What you see is what I've got. Come on and make my day. Book. Oh, nice. Chega. Você chegou no térreo. Além da etnia dos personagens serem trocadas, a história foi alterada. A personalidade dos personagens foram trocadas e todos os homens do filme eram uns bananas, enquanto as mulheres eram as fodonas. Eu havia percebido que esse mesmo padrão nos filmes da Marvel, Netflix e qualquer outra produção que antes tinha um apelo muito grande. Só que daí veio o pior.
Após ver a vaca voando no final do filme com uma CGI de PlayStation 2, eu tomei a decisão de sair direto para o escritório. Fazendo uma engenharia reversa, cruzando dados dos responsáveis pelo filme, adentrando na toca do coelho, chegamos a um nome que é responsável por toda essa merda: BlackRock. Foi aí que tudo começou, e o que descobrimos já foi dito na internet, apenas tocando na superfície do iceberg. Oh my God! Agora, vamos adentrar no buraco da toca do coelho da lacração. A cinemática só ilustrou a reação de muitos de vocês para com a decepção que foi ver esse filme e para quem gastou dinheiro num cinema como este e outros filmes com representatividade politizada, forçada e um padrão bem definido no modus operandi não só nesse filme, mas como em tantos outros em mídias de entretenimento. A sensação é de traição, não só pelo desrespeito com a obra original, mas também porque, adentrando na toca do coelho, o buraco da lacração evidencia um problema mundial que está destruindo o entretenimento e as pessoas estão perdendo medo de se manifestarem contra, incluindo próprias pessoas da esquerda que também não aguentam mais esse teatro falso de bonecos que prejudica as reais causas sociais e que duas empresas estão diretamente envolvidas por toda essa chuva de militância com motivo bem capitalista. Vê até o final e comente embaixo a sua opinião logo após que eu vou ler tudo. Se prepara, porque a porrada vai ser forte. BlackRock, a rocha preta jogada na cara do entretenimento. Eu não vou repetir o que você provavelmente já viu sobre a BlackRock, mas sim uma abordagem mais direta e reta. Após o fim da escravidão no Ocidente e a luta contra o apartheid na África do Sul, empresários poderosos, direto de suas torres de marfim, se deleitando com as riquezas que suas famílias ricas ganharam explorando escravidão pelos séculos, resolveram reforçar o boicote a empresas que não cumpriam as novas leis antirracistas, combatendo o racismo institucional. O fim do apartheid se deu depois da pressão e boicote dos Estados Unidos contra a África do Sul, começando em 1986 e tendo sucesso em 1994. O que fez chegar ao fim dessa mancha horrível na história. Mas essa pressão de empresários análogos ao estilo Felipe Neto de ser, ou seja, que subiram a escada do capitalismo e agora querem chutar ela depois pra ninguém mais subir, funcionou bem, e esse evento marcou um imprint no modus operandi que seria responsável pela lacração nos filmes, no comércio e nos games que vemos hoje. Nesse período surgiu a famigerada ESG, que significa Environmental, Social and Corporate Governance, ou seja, a governança descorporizada, social e ambiental, que tinha como objetivo usar a militância de esquerda, ou não tem dinheiro. A coerção vem através da arma do medo de boicote. Mas para você entender a lacração institucional que chegamos hoje, primeiro, você tem que entender o que é a palavra medo dentro desse imbróglio. Essa é uma palavra temida pelo ser humano. Segundo o livro de Dan Gardner, Risco, a ciência e política do medo, o ser humano tem um medo irracional constante, e isso está intrínseco na psicologia humana. Só que o medo de haver risco é pior ainda e atormenta mais de 70% dos pensamentos durante o dia, o que deixa mais de 43% da humanidade sofrendo com ansiedade e depressão, agravados pela interação digital constante. O medo de ser cancelado, o medo de falarem mal de você pra alguém, o medo de falarem mal do seu produto ou serviço, o medo de não ganhar 5 estrelinhas na testa. É desse medo que eu estou falando, bro. As pessoas se preocupam muito com sua aparência e como vão ser vistas pelos outros, quando na realidade a maioria tá pouco se pra pessoas estranhas que não têm nenhuma ligação emocional. Só que as empresas são compostas por vários indivíduos histéricos que têm medo de rejeição.
was a reaction to the layoffs that have been happening in the gaming industry. There's been a lot of them. I think since 2022 or 2023, it's been like it's over 15,000. It's insane how many layoffs are happening. Now, here's a video of that. I'm going to lower the volume so you don't hear screaming, but yeah, that's something that happened a couple of days ago. Cringe, I'll leave it at that, but definitely interesting reaction to the situation. And that, yes, this was a reaction also to the outrage that's going right now surrounding Sweet Baby. It wasn't just layoffs. Óbvio que no final só poderia dar merda. Dan Gardner parece que fez uma previsão de Mãe Diná quando publicou esse livro em 2009. É graças ao medo que empresas, compostas por seres humanos estressados e com alto teor de pavor à rejeição, têm medo irracional da lacração e da militância. Porque se uma empresa está sendo mal vista por um grupo barulhento, mesmo que seja pequeno, e não represente a maioria esmagadora das pessoas que só estão vivendo suas vidas e pensando em seus próprios problemas, o medo faz com que as empresas se curvem a uma agenda barulhenta e, o pior, elas ganham nota para quem se curva mais. Só que agora, vamos avançar mais na toca do coelho desse buraco arrombado pela lacração ou cultural woke, como é conhecida na gringa. A classificação ESG começou a ficar forte após 2008, depois daquela crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos, o que aumentou ainda mais o medo irracional nos seres humanos que controlavam o dinheiro no mundo. Só que a lacração começou a escalar a nível global e invadir a cultura do cinema quando a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, ou seja, a gestora de coisas que mais geram dinheiro no planeta, resolveu que a ESG seria sua bíblia. Porque os especialistas da época achavam que empresas comprometidas com causas sociais e meio ambiente teriam menos risco a longo prazo. Ou seja, eles previram que quem não lacrasse na entrada da década de 2020 em diante iria ter mais risco, por serem machos escrotos preconceituosos, queimadores de combustíveis fósseis, anti-evolução da sociedade do amor. Porque, claro, o amor venceu e, por exemplo, ser macho, branco e hétero não ajudava no aumento da nota na ESG. No papel, tirando os absurdos, ou seja, quase 100%, o plano é lindo. Na prática, é uma censura velada com milhões de notas de $100 calando a boca de todos os produtores do cinema, do showbiz e, mais tarde, desenvolvedores de jogos. Desenvolvedores como a, até então, transgressora dos games, a Rockstar Games, que começou a tirar elementos de seus jogos clássicos, como GTA, para aumentar sua nota na classificação ESG. Mas por que estava todo mundo abrindo as pernas para essa tal de ESG? Que medo irracional é esse? Em suma, ESG é uma classificação, uma nota que é dada às empresas para ver quem é mais de esquerda, e ser de esquerda significa ter uma boa gestão de risco. Risco ambiental, risco social e risco de governança são os 3 principais parâmetros que ganham as notas ESG. Essa classificação é enviada para os investidores, a fim de cancelar indivíduos e empresas que têm a menor nota ESG, a fim de falir e boicotar eles, não deixando qualquer produto conservador ter acesso à maior parte dos investimentos. Quem tem a maior nota é a que mais ganha dinheiro investido. Ou seja, os caras recebem uma alta grana antes de fazer o projeto, e não depois com o retorno natural de uma bilheteria de cinema, por exemplo. Quem lacra mais recebe mais dinheiro adiantado de investidores, porque tem a maior nota ESG. Esse jogo é muito woke, As empresas, então, funcionam praticamente como um motorista de aplicativo. Uma pousada de Airbnb esperando ganhar 5 estrelinhas de avaliação. Quem ganhar mais 5 estrelinhas e comentários positivos, vence a concorrência e ganha mais exposição para ganhar mais dinheiro nas plataformas. A diferença é que uma pousada no Airbnb ou um carro no Uber realmente criam riqueza, ajudando as pessoas, se criando um valor. Já a lacração piora ainda mais os serviços prestados. E no caso, o cinema acumula flops atrás de flops, salva exceções como Barbie e Oppenheimer.
onde ambos tinham um apelo extremamente popular. Todo mundo queria saber o que se passava na cabeça do homem que foi o responsável por explodir o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. O outro foi o filme que representava todas as gerações de mulheres. E mulheres são a maioria no mundo. Aliás, a larga aceitação do ESG se dá pelo aumento de mulheres em cargos de chefia, pois mulheres tendem a inclinar mais para causas sociais, enquanto os homens tendem a inclinar mais para a performance. Mas continuando o ensaio. Fora esses filmes, a Disney, Marvel, Universal, DC, produtoras pequenas, produtoras grandes, viram prejuízos atrás de prejuízos em prol de ganhar dinheiro adiantado de investidores por causa da maldita classificação ESG. E quem tem a chave do cofre com o dinheiro para criar as obras de entretenimento é a ultra globalmente influente BlackRock. E agora? Agora está acontecendo como sempre aconteceu na humanidade. A queda do Império Bizantino. A queda do Império Romano. A Revolução Francesa e tantos exemplos que, quando uma minoria tenta impor à força algo a uma maioria, uma hora ou outra a maioria vai cortar a cabeça do rei. E é aí que vem um dos maiores sintomas disso. E vamos abordar esse caso prazeroso, quase orgásmico, de testemunhar que está começando a virar o jogo. Antes de adentrar no caso da Sweet Baby Inc., eu tenho que comentar esse reflexo do princípio de levante contra a BlackRock. E o Brasil está envolvido. No Brasil, no primeiro semestre de 2024, houve uma campanha publicitária do site Kabum, um site com consumidores majoritariamente homens e gamers. Essa campanha era feminista e totalmente foi uma bola fora para o público-alvo da empresa, que viu o vídeo principal de sua campanha tomar mais de 12 mil dislikes e apenas poucas centenas de likes, mostrando uma desaprovação orgânica gigantesca. Ao contrário da submissão e silêncio diante da pandemia até meados de 2024, ao ver essa campanha woke do site Kabum, muitos homens se expressaram dizendo que eles queriam ver mulher bonita e gostosa nos games sempre, e não barangas do Barangaverso, segundo a palavra de muitos nas redes sociais. Está surgindo um movimento de contracultura, onde as pessoas estão perdendo o medo de se expressarem contra essa agenda woke, muito financiada pela BlackRock, essa mordaça, para com os investidores que agora estão começando a ignorar a classificação ESG no ramo do entretenimento aos poucos, porque a classificação está se tornando sinônimo de provável prejuízo financeiro a longo prazo. E não o contrário, como as mentes desconstruídas pensaram. Um dos claros sinais disto são empresas menores sob o guarda-chuva ideológico da BlackRock, e que foi a primeira chifurimpla ideológica a ser destruída na internet, fazendo com que o mundo dos games reagissem contra esse jogo de poder antes que fosse tarde demais. Essa chifurimpla se chama Sweet Baby Inc. É uma desenvolvedora de jogos voltados para a inclusão social e autodescoberta de identidade, fundada em 2016 por 2 ex-funcionários de esquerda da Ubisoft, no Canadá. O motivo pelo qual ela foi cancelada na internet foi o serviço de consultoria que ela presta para outras desenvolvedoras, basicamente ensinando como lacrar mais nos jogos. E a internet pegou a declaração repugnante de sua fundadora, que revoltou os gamers, que basicamente fez uma ameaça a quem não se curvasse às vontades da lacração. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. E isso, meus amigos, é um absurdo, pois veja bem, a gente está falando da GDC, é uma das maiores conferências de tecnologia do mundo, é um encontro de desenvolvedores de todo o planeta para poder falar sobre compartilhamento de conhecimentos, né, compartilhar teorias, compartilhar modos de trabalho, é para ser um local de profissionais, de pessoas talentosas que querem puxar o meio tecnológico para frente. E aí me vem, né, um rato disfarçado de ser humano, como é essa Kim Belair aqui, e me solta uma dessas. Vocês vão fazer o que eu quero, e se vocês não fazerem isso, a gente vai aterrorizar vocês, a gente vai ter um papinho com o departamento de marketing e vai falar do que vai acontecer quando vocês forem cancelados por não terem diversidade e inclusão bastante que a gente tá tanto querendo pregar com a nossa ideologia imbecil.
Um ambiente de medo tomou conta das desenvolvedoras, até que surgiu um brasileiro na plataforma Steam, que mudou toda a realidade da Sweet Baby Inc. As pessoas começaram a boicotar os jogos com o selo da Sweet Baby, o que fez a empresa surtar na internet, com um funcionário pedindo um cancelamento reverso. Mas piorou mais ainda a situação da empresa, causando o incansável efeito Barbara Streisand, onde alguém que tenta abafar alguma situação contra si e acaba sendo mais disseminado ainda. Eu tenho um prazer sádico em ver empresas desse tipo se ferrando. Noto que especialmente nas grandes produções, aqueles games AAA de orçamentos gigantescos, esse movimento tem uma influência maior do que em jogos menores. A questão é que esse movimento cultural tem sido amplamente rejeitado pelo público gamer, então é curioso demais que grandes estúdios de desenvolvimento de games abracem a causa com força, mesmo sabendo que desagrada diretamente o seu público consumidor. Como você sabe, empresas querem sempre vender mais para lucrar mais, e desagradar o seu consumidor soa completamente insano, porque obviamente vai vender menos, e é como estar jogando contra o próprio time. Essa história não faz o menor sentido, a não ser que tem algo que não estamos vendo, algo rolando nas sombras dos bastidores. Está na hora de falar sobre uma empresa chamada Sweet Baby Inc., que sem querer querendo acabou ganhando muita visibilidade nos últimos tempos. Normalmente, quando uma empresa pequena e relativamente desconhecida ganha destaque, é motivo de celebração. Mas o curioso é que no caso da Sweet Baby Inc., ela não curtiu muito isso não. Não só não curtiu, como reagiu de uma forma bastante questionável a tudo isso. Mas antes, a gente precisa entender o que é que essa empresa se propõe a fazer e o que é que ela faz de fato. Sweet Baby Inc. é uma empresa canadense fundada em 2018 pela Kim Belair e pelo David Bedard, e de acordo com seu próprio site, o propósito da empresa é desenvolvimento narrativo e consultoria, uma forma rebuscada de dizer que o objetivo é interferir nas histórias que os games contam. Ela diz que a missão é contar histórias melhores e mais empáticas para diversificar e enriquecer a indústria dos videogames. Queremos fazer jogos que gerem mais engajamento, que sejam mais divertidos, mais significativos e mais inclusivos para todo mundo. Na teoria, esse é um propósito bem maneiro, e eu parto do princípio que todo mundo que ama videogames quer que mais pessoas joguem videogame, e quanto mais pessoas jogando, melhor o mundo dos videogames fica. Então, se o propósito da empresa na teoria é bacana, qual seria o problema com a Sweet Baby Inc? O problema é que existe uma diferença entre o que a Sweet Baby diz que faz e o que ela faz de fato. E o bolo da Sweet Baby começou a desandar quando um brasileiro, o Cabrutus, criou uma lista de curadoria na Steam. A Steam, talvez você já conheça, é a principal plataforma de jogos digitais para PC, e tem tanto jogo lá que um dos recursos que a plataforma oferece é a curadoria de games. São listas criadas pelos próprios usuários que agrupam games que têm alguma coisa em comum. Por exemplo, uma lista de games estilo Metroidvania que usam pixel art, um recurso bastante útil da plataforma. No caso, o Cabrutus criou uma lista de curadoria chamada Sweet Baby Inc. Detected, que, como o nome sugere, lista os games que têm a participação da Sweet Baby Inc., que é essa lista que você tá vendo agora. A lista contém vários games, alguns de altíssimo orçamento, como reboots de Saints Row, God of War Ragnarok, Spider-Man 2, e um game bem grande que foi publicado recentemente, o game do Esquadrão Alto Delete. Em uma entrevista ao site geeksandgamers.com, o brasileiro Cabrutus disse várias coisas interessantes a respeito disso, e uma delas foi a razão de ter criado a lista. Ele disse que começou a notar certos padrões em jogos que tinham a participação da Sweet Baby Inc. O exemplo que ele cita especificamente é em God of War Ragnarok, quando Kratos derrota o Thor e, ao invés de despedaçá-lo em 1000 pedacinhos, como o deus da guerra hemoglobínico que ele faria, decide poupá-lo com um discurso de que precisam ser melhores pelo bem dos próprios filhos. Não é difícil notar como que o Cabrutus considerou que isso foi uma descaracterização do personagem Kratos, que costumava despedaçar primeiro e perguntar depois. E vamos combinar, o Kratos ficou bem mais manso no reboot da franquia. Mas a gota d'água que o levou a criar a lista foi o game do Esquadrão, que digamos que fez escolhas no mínimo estranhas e inusitadas na forma que escolheu em como lidar com os personagens mais famosos da DC. Inspirado pelo que ocorreu com o Esquadrão e outros games, o Cabrutus criou a lista Sweet Baby Inc. Detected, como uma forma de alertar os seus seguidores que os games listados ali continham conteúdos narrativas criados pela Sweet Baby Inc. E na real, o que o Cabrutus fez foi criar uma lista de games que ele não gostou e não recomenda que sejam comprados, como tantas outras listas de curadoria da plataforma. Quando soube da existência de uma lista que não recomendava os seus games, a reação da Sweet Baby Inc. foi nuclear, e iniciou uma campanha de assédio, intimidação e cancelamento através do Twitter ou X. No dia 28 de fevereiro de 2024, um funcionário da empresa pediu diretamente aos seus seguidores para fazer denúncias em massa, para derrubar tanto a lista quanto para banir o próprio Cabrutus da plataforma Steam, por causa da criação da lista. Essa campanha não deu certo porque não teve mérito de causa, e diante do fracasso, os tweets clamando pelas denúncias em massa e cancelamento do Cabrutus foram convenientemente deletados. Mas a gente sabe que a internet nunca esquece. Graças à tentativa de campanha de assédio e cancelamento, a lista do Cabrutus saltou de pouco menos de 10 mil seguidores para mais de 300 mil em pouco tempo. E o Cabrutus ficou famosão, dando entrevistas em tudo que é lugar por ter sobrevivido à tentativa de cancelamento por parte da Sweet Baby. But perhaps you could explain it again. You were training as a psychotherapist. Yes, I'm a mental health nurse and I was training as a psychotherapist at the Tavistock in Portman. I was in my final years of training as a psychotherapist. And essentially what I saw was that they were teaching critical race theory as if it was a fact. So they sent around a lecture titled Whiteness from
a problem of our time. And in it, they made lots of generalizations about people based on their skin color. So I disagreed with this, and I said that there needed to be an alternative opinion. And what followed, I could never have predicted, but it was like 2 years of bullying, victimization, telling me that I'd been inappropriate, that I shouldn't enter the profession, and eventually they stopped me from my clinical work, so I'm still kind of essentially cancelled from the profession. That's quite astonishing. I mean, so they were at one point, correct me if I'm wrong, but they were effectively saying that unless you as a white person admit that you are racist, you can't be a psychotherapist. Well, they're essentially saying that you can't disagree with critical race theory, which is what you've described. So I was advocating for the colourblind approach to race, which is that not judging a person by the colour of their skin and treating everyone equally. And they said that that was discredited and outdated, and that I needed to be on board with their ideas. And what ensued was just repeatedly telling me that I'd caused trauma, that I was inappropriate, that I shouldn't enter the profession, and now I'm having to bring about a lawsuit against them just to protect my beliefs in the colourblind approach, essentially. So, Dr. Carol Sherwood, can I ask you about that? Because the idea that Martin Luther King's ideal of colourblindness, of treating everyone the same, irrespective of their skin colour, is now considered outdated by this particular clinic, by the NHS. Isn't that frightening? It is frightening, Andrew. And my Freedom of Information survey that I did of UK clinical psychology courses a couple of years ago showed that this worldview has been adopted. It's widespread in clinical training programs and in the NHS more generally. And so it's a real concern that the future generation of therapists are being trained to see the world through identity politics. Agora, se você chegou até aqui, digita nos comentários #ninguém e dê sua opinião enquanto eu dou a minha, porque eu vou clicar na hashtag e vou priorizar suas opiniões primeiro. Na minha opinião, eu acho que tempos fracos criam homens fortes e o ciclo se repete. Da mesma forma, acontece isso em tudo na vida, e filmes e jogos normais sem militância vão voltar a acontecer. E para quem é de esquerda e está vendo esse vídeo, pensa comigo racionalmente e educadamente. Não é muito melhor uma militância natural e sem forçação de barra, de forma inteligente e gradual, do que entrar com 2 pés no peito atacando quem pensa diferente, seja por ridicularização de personagens sendo bananas, quanto a forçação de que a mulher não é delicada e que a maioria não só se interessa por maquiagem e feministas. A natureza da maioria das mulheres é delicada. A maioria das mulheres esmagadora não gosta de videogames violentos. Por que então ridicularizar o público-alvo em prol da militância? Será que as pessoas racionais de esquerda não veem que os histéricos artistas e militantes que apoiam essa agenda woke nos games e nos filmes estão só prejudicando e atrasando a militância, uma vez que as pessoas estão sendo coagidas a agirem na base do medo, como exemplificado no livro do Dan Gardner? A solução é militância light, com personagens naturais sendo promovidos aos poucos, tanto por empatia como histórias fodas. E exemplos de atores negros fodas não faltam. Will Smith, Morgan Freeman, Wesley Snipes, Denzel Washington, Samuel Jackson e tantos outros que fazem representatividade de forma natural e inclusiva, sem ter o combativismo identitário onde o inimigo a ser derrotado e humilhado é o homem branco hétero. Isso já encheu o saco. Na minha opinião, uma parte burra da esquerda só se prejudica cada vez mais e o povo não aguenta mais isso tudo que está acontecendo, não só no mundo do entretenimento, mas também no mundo como um todo. Eu sou ninguém, e essa é a minha experiência audiovisual para você. Assista mais.